Bom dia, igreja! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um Estudo Juntos, onde hoje nós vamos olhar um versículo que, quando eu ler, provavelmente não vai fazer sentido nenhum para você. É um daqueles versículos que a gente precisa entender uma palavra que está nele, que na NVI, que é a versão que eu estou usando aqui, talvez não seja a melhor tradução, e precisa de um contexto. Lembra que provérbio é igual perfume francês, né? Curtinho, mas tem um valor muito, muito alto. E quando a gente compreender o que esse provérbio está dizendo, você vai ver que ele se aplica à sua empresa, aplica à igreja, se aplica à sua casa, se aplica a um monte de coisa. Vamos ler juntos? 14, Provérbios capítulo 14, versículo 4. Vamos ler, você não vai entender, aí eu vou explicar. Segura e fica comigo que eu garanto para você que vale a pena. Olha só o que diz o nosso texto. Diz assim: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Quando a gente lê esse texto, parece até tipo assim, né? Sabe as palavras, né? Onde não há bois, o celeiro fica vazio. É óbvio que se não há bois, o celeiro está vazio. É óbvio, né? Por que escrever isso? Por que gastar tinta para escrever um negócio desse? Mas da força do boi vem a grande colheita. Tá bom, o boi é forte, ajuda a colher, né? Maravilha, como se fosse um trator, hoje em dia, uma colheitadeira, né? Duas citações óbvias que parecem desconexas e não fazem sentido nenhum. Até que a gente compreende que essa palavra, onde não há boi celeiro, fica vazio. Vou mostrar aqui para você. Onde não há boi, o celeiro fica vazio. Na verdade, em muitas outras traduções, essa palavra é traduzida como o celeiro fica limpo. Onde não há bois, o celeiro fica limpo. E se você for olhar essa palavra no hebraico, eu fui buscar, ela significa puro ou limpo. Ela é usada mais para falar sobre pureza, sobre limpeza, né? Puro, um lugar que não tem, né? Imagina um celeiro, né? Um, um, um lugar que abriga bois, né? Vai ter sujeira. Se você já esteve ao redor de animais, né? Cavalos ou bois, vai ter sujeira. Onde não há boi, o celeiro fica limpo. Onde não há boi, você vai lá no celeiro, cara, você deixa o celeiro limpo hoje, você vai amanhã, você vai semana que vem, você vai mês que vem, tá limpinho. Não tem sujeira, não tem cheiro ruim, não tem nada para você limpar de bagunça. Você entra e sai, você não pisa em nada que o boi deixou para trás, porque não tem bois, o celeiro tá limpo. É uma coisa maravilhosa. Mas é da força do boi que vem uma grande colheita. Então aqui a gente consegue começar a perceber, lembra que todos esses provérbios que a gente tem lido nos últimos dias são justaposições, né? São inversões, né? São contrastes que são feitos, né? Ah, o justo é assim, ele se dá bem, e o mal é assim e se dá mal, né? Então, fala do justo e do mal. Aqui está falando de o boi não é o contraste, mas o celeiro vazio fica limpo. Onde não tem bois, o celeiro fica limpo. Mas da força do boi vem a grande colheita. Qual que é o contraste aqui? Limpeza, porque não tem boi para você se preocupar, versus colheita. Se você prefere ter um ambiente limpo, esterilizado, que você não precisa se preocupar, que você limpou mês passado, está limpo até hoje, ou se você prefere ter uma grande colheita. Ou seja, outra forma que a gente poderia dizer, junto com a força do boi, vem a sujeira que ele cria. Junto com a força do boi, que ajuda demais uma colheita, vem a sujeira que ele cria também. Se você não quer sujeira, tudo bem. Só que você não vai ter a força do boi, você não vai ter a colheita que você poderia ter. O que o autor de Provérbios está fazendo aqui para nós? Ele está dizendo o seguinte, gente: se você quer crescer, se você quer ter colheita, se você quer ter avanço, melhoria, bênção,
crescimento, você precisa aprender a tolerar um pouquinho de sujeira, de desorganização. Se você quer tudo perfeitinho, redondinho, quadradinho, tudo no seu devido lugar, então não espere muito crescimento. Porque pessoas que querem tudo redondinho, quadradinho, tudo no seu devido lugar, geralmente não toleram o movimento que um crescimento traz. Deixa eu tentar ser bem prático para você aqui, para você entender do que eu estou falando. Vamos lá. Você quer que a tua empresa cresça, não quer? Pastor, meu sonho é a minha empresa crescer, eu poder abrir em várias cidades. Show de bola. Você vai ter que passar o seu financeiro para uma outra pessoa, que não é você. Você vai ter que confiar o seu financeiro na mão de outras pessoas. Você está disposto a fazer isso? Ah, não, pastor, não. Financeiro tem que ser eu, porque você vai dar conta de 17 lojas? Você vai dar conta de 20 concessionárias? Você vai dar conta de 5 escritórios de arquitetura e ainda fazer os desenhos? Você vai dar conta de, sabe? De cuidar de 25 funcionários e ainda fazer o financeiro da sua empresa? Ou você vai entender que para ter uma coisa, crescimento, eu vou ter que ter outra coisa, a desorganização da minha forma de trabalhar? Vamos voltar para o texto, com essa clareza. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, fica limpo. Não tem boi, o celeiro está limpinho, está uma maravilha. Tranquilo, né? Mas da força do boi é que vem a colheita. Ou seja, você vai ter que, para ter uma grande colheita, você vai ter que tolerar a sujeira que o boi produz. E isso é um princípio, queridos, para a nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Deixa eu ser bem prático aqui contigo. Tem gente hoje na nossa cultura que está preferindo não ter filhos, porque filhos são caros. Filhos mantêm você acordado à noite, filhos mexem com as suas emoções e filhos atrapalham o seu planejamento profissional, individual e financeiro. E o que não se dão conta, porque o mundo não te conta isso, o mundo mente para você, é que toda mulher, a não ser que ela tenha uma situação, né, psicológica, até os 35 anos, ela vai entrar numa crise se ela não tiver filhos. Se ela for casada, né, e não tiver filhos. Porque existe algo de Deus que nos foi dado, e não existe maior privilégio do que a gente poder ter uma família. Se isso é possível para você, para algumas pessoas não é possível. Ok, outra conversa, outra história. Mas se isso é possível para você e você decide não fazer para não atrapalhar a sua vida perfeita, você está perdendo de viver a coisa mais desafiadora e a coisa mais maravilhosa da sua vida. É a coisa mais desafiadora, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Ter filhos. Criar filhos. E posso te dizer, é de longe a coisa mais maravilhosa que eu já fiz. Mas a gente vive numa cultura hoje em que a gente quer o nosso mundo tão perfeito, a gente quer o nosso mundo tão organizado, tão certinho, que a gente começa a entender que coisas como filhos vão me atrapalhar, gente. Da onde a gente está tirando isso? Filhos são aqueles que vão propagar os seus princípios, a sua mentalidade. Para não falar da sua genética, né? Mas seus princípios, a sua mentalidade. Filhos são como você eterniza um pouco de quem você é, porque os seus filhos carregam isso. Ter filhos é um dos maiores privilégios da vida humana. E tem gente abrindo mão disso porque prefere não estragar a noite no cinema que está planejado toda sexta-feira à noite. Vamos falar agora sobre empresas, né? Tem empresários que poderiam crescer, que tem um produto bom, que tem uma marca boa, uma empresa boa, um serviço bom, mas não conseguem crescer porque não conseguem abrir mão, não conseguem entender que para ter uma colheita boa, para ter um crescimento de colheita, vai ter a sujeira do boi.
Vai ter que contratar gente que você não conhece. Não conhece. Você olhou o currículo da pessoa e está arriscando com ela. Mas você não conhece a pessoa, não conhece o pai, a mãe, nunca foi na casa, não tomou café na casa. É uma pessoa que você contratou, você não tem um relacionamento íntimo e profundo com essa pessoa, mas ela está ali para fazer a sua função, e se não fizer a sua função, tudo bem, vai embora. E tem gente que não consegue mudar essa mentalidade, não consegue, sabe, fazer essa mudança. E por quê? Porque quer o seu celeiro limpinho, tudo arrumadinho, do jeito que eu sempre imaginei. Tem uma frase maravilhosa de um pastor que eu admiro muito, que ele diz assim: você pode ter crescimento ou você pode ter controle, mas não pode ter os dois. Você pode ter crescimento ou pode ter controle, mas não pode ter os dois. Se você ficar controlando tudo, descentralizando tudo, você não vai crescer. E agora falando um pouquinho sobre igreja, quero falar contigo sobre igreja, porque eu acho que isso também conecta muito com a questão de igreja. Tem pessoas que, quando o assunto é igreja, eles são obcecados em não ter nenhuma bagunça. Não pode ter uma bagunça, não pode nem ter ninguém fora do padrão, tem que estar todo mundo certinho. A igreja é um lugar que tem que estar tudo certo, não pode ter nada fora, tem que estar todo mundo certinho, bonitinho, organizadinho, arrumadinho e tal. E tão preocupado com isso estão que quando uma pessoa nova entra na igreja, que não conhece os nossos costumes, nem os nossos princípios, nem a nossa, nem a palavra de Deus, nem como funciona a coisa de igreja, essa pessoa, em alguns ambientes, ela é rejeitada porque ela traz uma sujeira para dentro do celeiro. Ela foge dos padrões. E tem muita igreja mais preocupada em manter o celeiro limpo do que manter o celeiro cheio. Tem muita igreja mais preocupada em manter o celeiro limpo do que manter o celeiro cheio. E posso te dizer, para muitas igrejas tem funcionado. O celeiro deles é limpinho. Não tem uma pessoa fora do padrão. Não tem uma pessoa que seja diferente dos outros. Tá limpinho o celeiro. Mas também está bem vazio. Já nós, na PIB, nós temos tentado entender o seguinte, que quando não há bois, o celeiro fica limpo. Mas é com a força do boi que se tem uma grande colheita. E uma das coisas que tem acontecido ao longo dos anos na PIB é que pessoas são bem-vindas de tudo quanto é lugar, tudo quanto é realidade, são bem-vindas. Não quer dizer que a gente concorda com o estilo de vida de todo mundo, mas a gente recebe com carinho, com amor e dá lugar, né? PIB é uma família, tem lugar para você. Essas pessoas vêm, nem todas elas, mas muitas têm um encontro com Jesus, encontram uma igreja que faz sentido para elas. Essas pessoas convidam outras pessoas, que convidam outras pessoas, que convidam outras pessoas, e a gente aumenta prédios, e a gente aumenta o prédio de novo, e a gente aumenta o prédio de novo, e a gente tem que abandonar o projeto de crescimento do prédio para comprar um prédio novo, e o prédio novo já está pequeno. Tem sujeira no meio? Claro que tem. Tem coisa fora do lugar? Claro que tem. Tem coisa que pode melhorar? Claro que tem. Tem algumas coisas meio fedidas de tempos em tempos? Claro que tem. Mas também tem um celeiro que está cada vez mais cheio de gente sendo transformada, de gente entendendo a mensagem de Cristo, de gente trazendo gente para esse ambiente. Então, vamos ler de novo o nosso texto aqui, só porque o nosso tempo já está avançado. Onde não há bois, o celeiro fica limpo. Vazio aqui, mas limpo é a palavra melhor, puro. Mas da força do boi vem grande colheita. Queridos, você vai ter que tolerar o boi com a sujeira e o incômodo que ele cria, se você quer ter uma grande colheita. Eu gostei de uma frase de um comentarista que eu estudei para fazer esse devocional com vocês. Ele diz assim, que eu li, né? Ele diz assim, tem igrejas que estão tão preocupadas em manter tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo no lugar, todo mundo perfeitinho, que de limpeza já passou para esterilidade. Sabe, um lugar estéril é uma sala cirúrgica, um lugar estéril, né? Que de tão limpo não tem nada vivo mais ali. É um nível de limpeza onde você mata tudo que está ali e você esteriliza perfeitamente.
Queridos, tem igrejas que estão tão preocupadas em ser limpa que já morreram. Tem igreja que está tão preocupada em ser limpa que já morreu. Jesus foi o cara que almoçou com pecadores e com prostitutas, porque ele disse: eu vim é para essa turma. Eu vim é para essa turma, né? E graças a esse modelo de Jesus, nós estamos aqui ainda hoje. Então, onde não tem boi, o celeiro fica limpo, esterilizado, perfeitinho, arrumadinho. Mas se nós queremos uma grande colheita, nós vamos ter que ser tolerantes com algumas coisas que talvez estejam fora do nosso controle. Se você quer ter uma casa cheia de vida, cheia de potencial, cheia de energia, você vai ter que talvez passar algumas noites em claro. Você vai ter que talvez abrir mão daquelas férias tão sonhadas para comprar fralda. Talvez para você crescer a sua empresa, você vai ter que assumir alguns riscos e botar confiança em algumas pessoas e vai ter que parar de controlar algumas coisas. Uma coisa não caminha com a outra. Há um contraste aqui. Celeiro limpo ou celeiro cheio? Qual que você quer? É uma pergunta que se aplica a várias áreas da nossa vida. Não se aplica? E que Deus possa nos ajudar a compreender esse princípio e aplicar a sua vida aí aonde precisa ser aplicado. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor por esse princípio que não parecia fazer sentido nenhum, mas a gente entende que realmente faz muito sentido uma vez compreendido. Ó Deus, eu oro que se tem alguma aplicação pessoal para cada um dos meus irmãos, que o Senhor aplique em nome de Jesus. Mas para todos nós tem a aplicação da igreja, que nós possamos, como membros da PIB, mantermos a nossa atitude correta com relação às sujeiras que existem no celeiro. E que a gente possa perceber que junto com a sujeira tem também uma grande colheita. Nós louvamos o Senhor por isso, entregamos a Ti o nosso dia e pedimos que o Senhor nos ensine esse princípio, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço para vocês aí, que Deus abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.